Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de aula. Na aula de hoje, nós vamos começar a desenvolver a nossa aplicação aqui, que é o foco do curso. Nós vamos implementar funcionalidades aqui para cadastro, edição, consulta, exclusão, filtragem, validação, navegação via rotas, e a aplicação também vai ser capaz de consumir esses dados de registro de uma API que nós vamos criar. Ela vai rodar dentro da nossa máquina. Mas o processo para acessar o API do mundo real seria o mesmo. Bastaria a gente trocar somente o endereço da URL de acesso da API. Eu vou criar essa estrutura de pastas aqui no meu computador por questões de organização. Dentro da minha pasta Meus Documentos, eu vou criar uma outra pasta chamada Angular Didático 101, que essa pasta vai virar um repositório do GitHub, que é onde eu vou disponibilizar todo o código da aplicação. De tempos em tempos eu vou fazer um commit para esse repositório e vocês vão ter acesso a cada módulo da aplicação, vocês vão ter acesso ao código que foi desenvolvido até aquele ponto. Aí sim, dentro dessa pasta aqui, eu vou criar o workspace, que é aonde vai ser desenvolvido o nosso projeto. Vamos começar aqui criando essa estrutura de pastas. Para isso, eu vou utilizar esse comando aqui, pelo terminal. Se você quiser criar essa estrutura de pastas usando o mouse também, você pode criar, dá no mesmo. Então vamos lá. Ctrl T aqui para me abrir em terminal. mkd make directory. Esse comando é para criar diretórios. -p, já eu explico. Que é documentos. Começo, barra, Angular, didático, 101, workspace. Essa opção "-p" aqui, ela indica aqui que é para criar os subdiretórios, caso eles não existam. Esse tio aqui é simplesmente um atalho para a pasta Home do Linux. No caso do Windows, não vai precisar. Dá Enter. Vou apertar aqui seta para cima para repetir o comando. Vou voltar. Vou apagar o comando aqui. Vou colocar CD, que é para abrir o meu workspace. Agora aqui dentro do workspace, nós já vimos como a gente faz para criar um projeto, que é ng, new e o nome do projeto. No caso, nós vamos dar o nome de SBA-contact. Daí, está me perguntando se eu quero criar módulos de rota. Não, porque nós vamos implementar as rotas do nosso sistema aqui na mão, que é para a gente saber o que tem ali dentro e como é o funcionamento. Depois de aprender os pequenos detalhes, a gente cria automaticamente. N para dizer que não, Enter. Qual é a folha de estilo que nós vamos usar em nossa aplicação? Por padrão, nós vamos usar o CSS. Só dá Enter. Ele vai criar o nosso projeto. Um detalhe importante sobre nomes de projeto é que é recomendável a gente evitar acentuação, cedilha, espaços em branco, porque o roteador pode querer completar espaços em branco para sinal de porcento, pode querer mudar uma acentuação para um outro tipo de escrita, sabe? Então, para evitar isso, a gente coloca assim,
tudo simples separado com traço. Pronto, projeto criado. Vamos abrir a pasta do nosso projeto. E aqui dentro, nós vamos abrir o nosso projeto dentro do VS Code. Para isso, o comando code, espaço, ponto. Podemos notar agora que o Angular CLI gerou uma série de arquivos e pastas para a gente aqui só com o comando ngnew. Isso aqui tudo trata-se da estrutura básica de um projeto em Angular. Pouca coisa vai ser alterada nesses arquivos aqui, mas os principais itens aqui a gente vai dar uma analisada aqui e conhecer eles. Vamos dar uma olhada nesse arquivo aqui, esse Pocket.json. Dentro desse arquivo aqui, nós vamos ter todas as dependências da aplicação. Quando a gente instala alguma coisa aqui no Angular, o nome disso que a gente instalou, ele vem parar aqui dentro desse arquivo, para o Angular poder reconhecê-lo. As pastas referentes à dependência que a gente instalou, elas vão vir aqui, ó, para dentro de Node Modules. Mas o nome e a versão vem para dentro desse arquivo. Essa é a utilidade dele. Esse outro arquivo aqui, o AngularJSON, ele contém as configurações da nossa aplicação. Essas configurações que estão aqui no AngularJSON, elas são globais. O que a gente mexer aqui vai afetar a aplicação inteira. Aqui indica qual vai ser o arquivo que vai inicializar a nossa aplicação. Aqui informa onde está o nosso index, que no caso, o index é o primeiro arquivo que vai ser carregado assim que a gente inicializar a nossa aplicação. Esse index aqui é a página única que vai ser carregada completamente quando a gente iniciar a aplicação. Aqui está indicando onde fica a nossa pasta de imagens. Aqui no Angular a gente tem uma pasta separada para a gente colocar todas as imagens e todos os arquivos estáticos da aplicação. Está aqui dentro, ó, de Source Assets. Aqui é onde está indicando onde vai ficar o nosso arquivo de estilo global da aplicação. Aqui nós vamos tratar de dois tipos de estilo. Um estilo que pertence a componentes isolados, que só aquele componente vai ter acesso àquele estilo, e os estilos que são globais, que de qualquer parte da aplicação que você chamar determinado estilo, ele vai estar acessível. Este é o arquivo dos estilos globais. Também está dentro de SRC aqui. Todo estilo que for colocado dentro desse arquivo vai ser de acesso global da aplicação. Voltando aqui para o AngularJSON, aqui é onde a gente coloca o caminho de onde vai ser os arquivos de script da nossa aplicação, scripts também globais. E esses são os pontos mais importantes aqui.
Como eu falei, essa pasta Node Modules é a pasta onde ficam as dependências da aplicação. Vão ficar as pastas das dependências da aplicação. A pasta SRC é a pasta onde nós vamos desenvolver o código da nossa aplicação. 99% do tempo nós vamos ficar trabalhando dentro dessa pasta aqui. Dentro dela, nós temos o arquivo aqui, esse index.html. Esta aqui que é a nossa página inicial. Quando a gente carrega uma aplicação em Angular, a primeira página que carrega é essa aqui. E dentro dela que ocorrem as trocas de componente. Ela é a única página HTML que é completamente carregada pelo Angular. Dentro dela aqui, por padrão, já vem definido um componente. Esse AppRoot aqui, que é um componente raiz, ele está aqui dentro de App Component. Através desse seletor aqui, é que AppRoot está sendo chamado aqui dentro do index. Quer dizer, quando carregar a página index.html, ele vai chamar esse primeiro componente aqui. Essa pasta Assets aqui, ela é bastante usada também. É onde a gente vai colocar nossos arquivos estáticos e as imagens da aplicação. O main.ts ele é responsável pela inicialização da aplicação e ele espera receber um módulo para poder fazer a inicialização dessa aplicação. Esse módulo aqui que ele está recebendo está aqui dentro de App Module. Esse módulo, ele é o módulo raiz, ele já vem criado por padrão pelo Angular. Mesmo que a gente não crie nenhum módulo, o Angular já vai disponibilizar esse módulo aqui por padrão. Daí, então, esse arquivo de módulo está sendo lido pelo main e a partir dele é que será lido esse componente Py aqui, que é esse arquivo. Esse componente ele é responsável por envelopar todos os outros componentes que a gente vai criar de maneira direta ou indireta. Aí esse componente aqui, ele vai ser lido pelo arquivo index.html através desse seletor aqui. Esse seletor ele é tipo um apelido que a gente dá para o componente. O nome real do componente é esse aqui, AppComponent. E aqui nós criamos dentro desse seletor um apelido para esse nome. Isso aqui é a gente que cria, a gente pode dar o nome que a gente quiser. E com esse apelido é que a gente fala aonde esse componente deve aparecer dentro da aplicação. Esse conteúdo do seletor ele vai se transformar numa espécie de tag, pois ele vai para dentro de um arquivo HTML. No caso, ele está indo para dentro do index, dentro do body do index. Nós estamos mandando aqui aparecer aquele componente.
Web Component. Então, por agora, estes são os principais arquivos. O restante, conforme nós formos evoluindo e conforme for a necessidade, nós vamos tocar nos outros arquivos que tem por aqui, para não confundir demais a coisa. Vamos ver aqui qual é o próximo passo. Já criamos a estrutura de pastas, acessamos o Workspace, criamos o projeto. Já vimos aqui uma estrutura de pastas básicas, que são as essenciais. Bem, vamos executar nossa aplicação. Já estamos com o VS Code aberto. Basta abrir o terminal aqui. Em terminal, novo terminal. Tá aqui dentro NG Server. Ops. Sem velho. Nossas aplicações aqui, elas podem ser hospedadas em plataformas de acesso remoto, tipo Heroku, AWS. Só que a gente utiliza esse comando NG Server para executar a aplicação de forma mais fácil, mais rápida, mais prática. Nós já vimos também que quando nós quisermos parar o servidor, nós clicamos aqui dentro dessa área de terminal e apertamos Ctrl C. O endereço de acesso da nossa aplicação é esse aqui: http localhost porta 4200. Vamos acessar ele. Aqui nós temos a nossa página inicial, que é a página de boas-vindas do Angular. E o código dessa página aqui, ele fica dentro desse arquivo aqui. Ela é essa página aqui. Vamos ver qual é a próxima parte. Já executamos aqui essa aplicação. Conceito de módulos. O módulo aqui no Angular é um mecanismo que a gente usa para agrupar os componentes. O Angular ele já oferece para a gente o arquivo que é o módulo Py. Esse arquivo aqui, o App Module, ele está dentro desse arquivo aqui. Ele é esse aqui. Vamos observar alguns aspectos aqui desse arquivo. Vou recolher isso aqui, vou deixar só isso aqui. Aqui, pessoal, podemos ver que ele é uma classe do tipo TypeScript. Aqui nós temos o nome dessa classe. No caso, AppModule. Isso aqui indica que a classe é um módulo.
Ele começa aqui, ele acaba aqui. Esses decorators são palavras que nós usamos para informar o Angular que tipo de classe ela é. Existem outros decorators, existe decorator para classes de componente e outros decorators que nós vamos estar vendo aqui. Esse decorator ele é uma função de anotação e ele recebe alguns parâmetros. Um desses parâmetros é o declaration. Sempre que a gente tiver novos componentes, nós vamos declarar eles aqui dentro dessa parte de declaration. Aqui dentro da parte de imports é onde a gente coloca outros módulos que são requisitos para o funcionamento desse módulo aqui. Esses imports indicam onde os recursos estão localizados. Eles são preenchidos automaticamente. Basta a gente escrever aqui o nome do recurso aqui embaixo e utilizar o recurso aqui do VS Code de autocompletar, que os imports dos recursos serão chamados automaticamente. Como vimos, o ng-module indica que a classe é um módulo, ele é um decorator e ele é uma anotação, né? Decorator é uma anotação que a gente usa para informar para o Angular como essa classe deve ser tratada. Isso é um recurso poderoso. E o objetivo desse recurso aqui ele é ampliar a funcionalidade das classes. E também de métodos. E amplia de uma maneira muito simples. Simplesmente a gente coloca lá em cima o que é essa classe e o Angular vai compreender o que é. Declarations é onde nós vamos declarar os componentes que fazem parte desse módulo. Por padrão aqui ele já vem com o app component declarado aqui. Esse import é onde a gente importa outros módulos aqui para dentro desse módulo. Outros módulos que são necessários para o funcionamento do nosso app module. Aqui na linha 12, aqui a gente pode usar para informar quais são os serviços que ficaram disponíveis no escopo global para esse módulo. Na linha 13, informa que o App Component será o primeiro componente a ser carregado quando a aplicação for iniciada. Por último, temos o nome da classe, a declaração do nome da classe. Export porque é para essa classe ficar disponível, o acesso dela ficar disponível para outras classes. Classe indica que é uma classe, aqui é o nome e aqui vem o conteúdo. Caso tenha, nós colocamos o conteúdo da classe aqui embaixo. Vamos ver aqui qual é o próximo slide. Componente. Classe.typeScript decorada com @component. Ela pode conter um arquivo .html, um .css e um .ts. Bem, uma página web
Geralmente ela é composta por um arquivo HTML, um CSS e um arquivo de script. Quando a gente trabalhava com JavaScript, a gente tinha o arquivo .js, que era o script da página. O HTML a gente usa para marcar onde vai ficar nossas tags, os nossos elementos, né, da página. O CSS a gente usa para dar estilo para esses elementos, para dar cor, forma, tamanho, margem. E o arquivo de script da página HTML é usado para a gente poder pegar os dados, manipular os dados, dar ali alguma ação mais dinâmica para a página. Pois bem, esses três arquivos aqui no mundo do Angular, eles são reunidos e são chamados de componente. Quando a gente cria um novo projeto no Angular, ele já dá um componente criado para a gente, que é aquele componente que a gente já viu, o App Component, que está dentro desse arquivo aqui. src/app/appcomponent.ts. Vamos dar uma olhada lá nesse código dele. É esse aqui. Esse componente aqui também é chamado de componente pai. Todo componente que a gente criar, ele vai ser carregado dentro desse componente que já tem aqui. Quando criamos um componente, nós precisamos declarar ele dentro de algum módulo. Aqui no caso, esse componente aqui ele já é declarado dentro do módulo pai também. Aqui dentro de declaration. Isso para ele ser reconhecido pela aplicação. Em seguida, a gente precisa informar para o Angular aonde esse componente deve ser carregado. Aí, assim, se a gente criar um componente informando o local onde ele deve aparecer dentro da aplicação, mas a gente esquecer de declarar ele aqui dentro de um módulo, o Angular vai retornar um erro informando que a gente está tentando carregar uma coisa que não existe, ou seja, um componente que não existe. Primeiro a gente declara a existência do componente e depois a gente diz aonde esse componente deve ser carregado dentro da aplicação. Vamos dar uma olhadinha aqui. Como a gente pode ver, o componente aqui também é o arquivo .typescript. Aqui nós vamos ter o nome dessa classe. Aqui nós temos outro decorator que indica que essa classe deve ser tratada como um componente. Aqui nós temos o seletor, nós já falamos dele. Isso aqui é usado para invocar o componente. Aqui é o caminho do nosso arquivo HTML. No Angular, essas páginas HTML são chamadas de template. E aqui embaixo, nós indicamos onde é o caminho do nosso arquivo de estilo.
Eles estão aqui, ó. Tanto o HTML quanto o CSS desse primeiro componente. Então, esse path está apontando para esses dois arquivos aqui. Revisando novamente. @component é o decorator que indica ao Angular que a classe deve ser tratada como um componente. Dentro do corpo do decorator, nós podemos ter metadados, que são usados para a gente inserir ainda mais informações sobre essa classe. O seletor ele é usado para definir o nome para o componente. E é com esse nome que inserimos esse componente dentro de outros componentes. Aqui nós temos o arquivo que vai conter a parte de HTML do nosso componente. E aqui, para o Angular, os arquivos HTML são chamados de template. E isso nada mais é do que a parte HTML normal, a parte visível. Só muda de nome. Aqui embaixo temos o arquivo que vai conter o CSS desse componente. CSS exclusivo desse componente. E aqui podemos ver que ele é um array. Ele aceita vários arquivos de CSS. Se você tiver mais de um estilo para esse componente, você pode adicionar ele aqui dentro. Aqui embaixo nós temos a declaração padrão de uma classe .ts. Sendo que o export indica que essa classe pode ser acessível por outras classes externas. Depois aqui estamos indicando que é uma classe, que esse arquivo trata de uma classe, e aqui é o nome dessa classe. Esse nome aqui a gente usa para declarar a existência desse componente dentro de um módulo. Esse nome aqui nós usamos para invocar o componente dentro da aplicação. Quando a gente quer que ele apareça dentro de um arquivo HTML. Tanto é que esse nome ele vai virar uma espécie de tag HTML. A chamada para esse app component via esse app root aqui está dentro do index.html. Vamos dar uma olhada aqui. Está sendo chamado aqui dentro. E dessa forma aqui, o app component está sendo inserido dentro do arquivo index.html através dessa tag aqui. E isso significa que tudo que a gente criar dentro do app component vai ser carregado aqui dentro. Vamos ver qual é o próximo slide. Aqui nós podemos ver como é a relação do componente Py com o módulo Py e a nossa página SPA, que é o index.html. A existência desse componente é declarada dentro do módulo Py. Nós precisamos declarar a existência para que a aplicação saiba que esse componente existe.
E aqui, dentro do index HTML, é que nós estamos mandando o componente aparecer através desse seletor. Vamos ver qual é o próximo. Aqui, eu já estou subindo esses códigos para o GitHub. Vou deixar o link do meu GitHub. Conforme for o andamento aqui, a construção do nosso aplicativo, eu vou estar postando o código-fonte aqui para vocês poder baixar e estar conferindo com os seus aí. Aqui essa primeira parte nós não criamos código-fonte, mas eu disponibilizei aqui uma pasta que nós vamos utilizar ela no decorrer do nosso projeto. Essa pasta é Resource. Dentro dela, coloquei algumas coisas aqui que serão úteis para a gente. Aqui está uma visualização mais fácil dessa pasta. Dentro dela, tem uma outra pasta, Assets, e dentro dela tem uma pasta de imagens, que vai conter 10 imagens que nós vamos utilizar nos registros do nosso contrato. Aqui dentro de módulos, eu vou disponibilizar o Bootstrap e o Fontainebleau, que é para a gente instalar ele de forma manual na aplicação. Aqui já está, esse Bootstrap está numa versão específica, ele não está numa versão atual, porque essa versão atual, muita coisa foi modificada e ficou assim, no meu ponto de vista, ficou menos dedutivo. Então eu vou utilizar uma versão específica aqui do Bootstrap. Essa pasta aqui de Server Express, ela tem a API que nós vamos montar no final da aplicação. Só que assim, para a gente não misturar Angular com o Express.js, eu já vou disponibilizar esse server pronto para a gente só pegar e utilizar ele como se ele fosse já uma API externa. Depois, no final da aula, nós vamos montar esse server do zero. E essa pasta Stars, eu coloquei alguns códigos que são códigos assim repetitivos. E para mim não ficar perdendo tempo digitando esses códigos, eu já deixei aqui um array com 10 registros de contato, os inputs para coincidir com esses arrays, e uma navbar que foi retirada do site do Bootstrap, e eu dei uma enxugadinha, cortei algumas coisas para ela ficar mais simplificada. No decorrer do curso nós vamos estar usando esses recursos aqui. E quando precisar, eu volto neles. O link para o meu repositório eu vou estar deixando na descrição do vídeo. Conforme for surgindo códigos, a gente for fazendo, eu vou liberando esses links aqui, eu vou linkando cada nome desse aqui com o código lá em determinado momento. E a aula de hoje é essa. Na próxima aula nós já vamos começar a ver o que é interpolação, one way, two way data bind. Até a próxima.